Olá pessoal, Diógenes novamente e mais um vídeo sobre Forex. Bom, nós já falamos de todos os aspectos, tudo que nós procuramos para negociar na abertura de Londres. E nesse vídeo eu quero trazer aí tudo que eu faço, enfim, tudo que eu procuro dentro do mercado antes de negociar ou de determinar se eu vou negociar a abertura de Londres para algum determinado par. Na verdade, esse vídeo então vai ser mais ou menos como uma revisão de tudo que nós vimos até agora, certo? Essa é a ideia. Fazer aí, misturar tudo que nós já vimos e ver o processo completo desde o começo até o final. Bom, vamos começar então pelo GBP/USD. Só para, voltando aqui, como nós estamos negociando 11 pares, certo? Eu coloco todos os 11 pares. Geralmente eu costumo fazer o quê? Deixa eu só tirar isso. Deixa eu arrumar uma coisa aqui que vai ficar mais legal. Salvar, template. Certo. Bom, deixa eu pausar para fazer isso, senão vai ficar muito grande o vídeo. Bom, agora ficou melhor. Se vocês repararem, eu tirei esse reloginho que nós podemos ver aqui de todos os outros gráficos, certo? Tirei deles, não tem mais nenhum. Basicamente porque é a mesma informação e eu preciso de apenas um gráfico. Então eu deixo ele aqui no cantinho do último gráfico aqui embaixo e os outros gráficos ficam mais limpos, mais clean, ok? Então eu não preciso ter esse mesmo relógio mostrando a mesma informação em cada um desses gráficos. Fica aí uma poluição visual muito grande. Então eu deixo somente em um. Quando eu precisar ver alguma coisa, eu olho nesse gráfico. Eu sei que é o GBP/NZD. É o último gráfico aqui, eu tenho as informações, o horário local, o GMT, Nova York, etc. Tudo que nós já sabemos. E, por exemplo, esse gráfico GU fica limpo aqui, mais limpo para eu poder negociar. Bom, começando então. Começando pela definição da negociação na abertura de Londres. Nós temos a linha do tempo, nós temos 4 sessões principais, certo? Sessão de Londres, sessão de Nova York, a sessão de Sydney e a sessão de Tóquio, que começa em um dia e termina em outro junto com a sessão de Londres. Portanto, são 4 principais sessões. E nós vamos negociar o rompimento de um range que geralmente se forma durante a sessão de Tóquio. Quando acontece a abertura de Londres, nós vamos procurar pelo rompimento, seja para cima ou para baixo, vamos procurar pelo rompimento desse range que se formou durante a sessão de Tóquio. Ok? Essa é a definição então principal da nossa estratégia. Lembrando a vocês que essa estratégia é baseada no tempo. Ok? Baseada no tempo. Portanto, nós precisamos ter em mente e saber exatamente como funciona cada sessão, as características de cada sessão, que eu já falei para vocês também no início do curso, para nós termos em mente o que nós vamos fazer. Nós sabemos que a sessão de Tóquio é a menos movimentada das 4, ok? Enfim, a sessão de Sydney também é pouco movimentada. E nós vamos negociar a sessão de Londres, a abertura da sessão de Londres, que é a mais movimentada de todas. Então nós vamos pegar esse momento de calmaria da sessão de Tóquio e esse momento de turbulência da sessão de Londres. E esperamos então encontrar uma grande volatilidade dentro do mercado. Ok? Quais são os requisitos? Os requisitos para que nós possamos negociar na sessão na abertura da sessão de Londres. Bom, basicamente nós precisamos ter uma tendência semanal. Vamos ver se nós achamos algum par que esteja bem bonitinho. Na verdade, hoje saiu uma notícia aí que bagunçou um pouco o mercado. Bom, aqui nós podemos considerar uma tendência semanal. E conforme eu disse para vocês, a tendência semanal é definida para mim pelos últimos 2 dias, certo? Tendência semanal não confunda com tendência no gráfico semanal, mas uma tendência que esteja acontecendo dentro do mercado pelos últimos 2 dias. Isso para mim é o que me interessa. Então olha só, esse dia ele abriu nesse ponto e fechou aqui, portanto nós temos esse dia de queda. Esse outro dia abriu nesse ponto e está agora fechando já nesse ponto aqui, portanto nós temos 2 dias de queda consecutivos. Caso nós identificamos um range aqui na sessão de Tóquio, começa agora. Caso nós identificamos isso, nós então estamos ok para negociar,
porque nós temos uma tendência semanal de queda acontecendo dentro do mercado. Ok? Outro requisito é que a sessão de Tóquio ela deve acontecer em uma das extremidades do dia anterior. Olha só, nós temos aqui a máxima e a mínima do dia anterior, certo? Então ela deve acontecer ou nesse ponto aqui embaixo ou nesse ponto aqui em cima. Se ela acontecer no meio do nada aqui, para a gente não é interessante. Nós não queremos prestar atenção nisso, basicamente porque nós vamos ter um nível de resistência importante aqui para ultrapassar e um nível de suporte importante aqui para ultrapassar também. Então, vamos negociar unicamente quando a tendência esteja acontecendo em uma das extremidades do dia anterior. Ok? Outro requisito, outro ponto, é que a sessão de Tóquio, o range da sessão de Tóquio, nunca deve ultrapassar 50% do ATR. Essa informação nós temos aqui, que é o Today versus o ATR. Se o ATR é de 100 pips por dia e a sessão de Tóquio teve 60 pips de movimento, de range, nós não vamos negociar esse par, simplesmente cancelamos e procuramos oportunidade em outro lugar. Agora, se, por exemplo, se for 100 pips o ATR e a sessão de Tóquio for de 35, com certeza estamos ok para negociar a abertura da sessão de Londres nesse par em questão. Ok? Outro ponto importante, o spread versus o ATR. Que o spread nunca seja superior a 5% do ATR. Nesse caso, nesse exato momento do dia, o EuroCAD está para a gente inegociável, porque o spread representa 7,5, 7,5% do movimento do ADR, certo? O ADR tem movimentado em média 93 pips e o spread de 7 pips tem estado aí representando 7,5% do ADR. E 7,5% para mim está fora de cogitação negociar esse par nesse momento. Okay? Como estamos falando aí de uma corretora 5 dígitos, spreads variáveis, então às vezes modifica esse spread aqui e também depende da condição do mercado, certo? Se o ATR aumentar, às vezes o spread se mantendo a mesma coisa, mas o spread vai representar uma porcentagem menor do ATR do que em certas condições do mercado. Ok? Então olha só, definição de tendência intrasemanal, posicionamento do range da sessão de Tóquio, que não esteja no meio, linhas de suporte também são importantes, ok? Identificar, que podem atrapalhar ou beneficiar a nossa posição. Outro ponto importante também que nós falamos foi a respeito dos períodos mais longos. Então olha só, nós estamos aqui olhando no gráfico diário, gráfico de 1 hora, ok? É onde nós vamos identificar a sessão de Tóquio. No gráfico de 15 minutos é onde nós vamos identificar a nossa entrada por um daqueles padrões, um dos métodos que nós já identificamos, nós já falamos. Seja pelo simples rompimento e você comprar pelo método agressivo, ou então seja pelo padrão rompimento, retração e continuação, em que você compra e coloca seu stop ali em cima, por um desses dois métodos principalmente. Nós lembramos também que vamos lembrar também que nós podemos ter 6 situações que acontecem na sessão no rompimento da abertura de Londres. A primeira, rompimento, retração e continuação. A melhor de todas, nossa entrada conservadora, estamos ok para negociar. A segunda é quando não acontece a retração, simplesmente o mercado vai embora, quando você vê já passaram 150 pips do rompimento e você ficou de fora, fazer o que? Espera amanhã de novo, ok? Outra é quando acontece o rompimento e depois de o mercado subir alguns pips, ele retrai, mas o movimento com certeza é maior do que o do RRC. Então você vai procurar a sua entrada nesse ponto através de algum padrão de preço, ok? Um pin bar, algum engolfo, alguma coisa aí que te mostre que o preço pode subir. Então você vai comprar nesse ponto e estabelecer o seu take profit aí em aproximadamente 70 a 80% do ATR. Mas isso a gente já vai falar a respeito de takes e stops e tradings. Outra situação quando acontece
O falso rompimento, o mercado faz de conta que vai para lá e quando você vai comprar ele fala assim, ó, 1º de abril não vou não vou subir, e ele simplesmente volta para dentro do range, ok? Falso rompimento acontece muito também, por isso que eu prefiro negociar o RRC. Outra situação que que pode acontecer dentro do mercado, quando o mercado rompe e ele simplesmente fica andando em cima da linha de resistência ou em cima da linha de suporte, enfim, completamente ignorando esse ponto, essa linha de resistência ou essa linha de suporte que foram respeitadas durante a sessão de Tóquio. Outra situação que pode acontecer é simplesmente não acontecer o rompimento, que isso aí já nós não temos como negociar. Ok? De todas essas... Opa! Telefone de novo. Bom, voltando então, nós temos essas 6 situações que podem acontecer dentro da sessão no rompimento da abertura da sessão de Londres, ok? Em que uma delas não é exatamente o rompimento, em que simplesmente o mercado continua andando de lado aí por tempo que a gente não sabe o que vai acontecer. Lembrando que nós vamos sempre prestar atenção em 2 períodos, H1 e M15. H1 para nós identificarmos a tendência, para nós identificarmos o range e para identificarmos um dos nossos métodos de entrada, ok? Que é o rompimento com a retração, em que o mercado vai lá longe, depois ele volta antes de continuar subindo. M15 vai ser utilizado para nós identificarmos o padrão RRC, ou seja, a nossa entrada em um dia normal em que acontece o RRC, e também alguma formação de candle, por exemplo, nós podemos ter aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, ok? Então isso já poderia sinalizar para a gente a nossa entrada. Lembrando que essa estratégia é para ser negociada dentro das 3 primeiras horas da abertura de Londres. Caso tenha passado as 3 primeiras horas da abertura de Londres e não aconteceu nada dentro do mercado, cancela tudo e espera outro dia, certo? Bom, vamos falar... Opa, tá difícil gravar, deixa eu sair do Skype aqui. Bom, vamos então falar dos take profits. Uma vez que nós identificamos a nossa entrada, por exemplo, em um range nesse ponto, rompimento, retração e continuação, nós vamos sempre calcular o ATR e colocar o nosso take final no número redondo imediatamente antes do máximo do ATR. Se o ATR, por exemplo, nos leva até nesse ponto, nós vamos colocar nosso take profit aí no número redondo antes do máximo do ATR. Por quê? Porque logicamente pode acontecer do mercado não chegar até lá em cima, mas se nós estabelecermos o nosso take profit alguns pips antes, é provável que o mercado chegue e pegue o nosso take profit final. Eu particularmente, eu adoto a política de dividir o meu lote em várias partes, ok? Nós podemos ter 1, 2, 3, 4 lotes, depende de quão longe está o nosso take final. Então imaginamos que nós estamos nesse ponto, o nosso ATR vai nos levar até aqui, a máxima do ATR. Nós vamos dividir o nosso take profit em 3 partes, ok? A primeira parte no primeiro número redondo, a segunda parte no segundo número redondo e a terceira parte no último número redondo antes do 100% do ATR. Certo? Essa é uma política que eu particularmente tomo e eu aconselho você que faça o mesmo com a sua conta. A respeito de stops, nós já falamos também, padrão RRC ou alguma formação de pin bar que você identifique, coloque o seu stop abaixo da mínima ou da máxima, se for uma estrela cadente aí, ok? Um pin barzinho, alguns pips acima. E o que acontece? O nosso trailing, o que nós vamos fazer? Assim que o preço atingir o nosso primeiro take profit, nosso primeiro objetivo, nós vamos esperar que o preço rompa esse nível de preço, certo? Uma vez que ele rompeu, e de preferência também é bastante comum acontecer isso, aconteceu o rompimento do número redondo, nosso primeiro take, aconteceu uma pequena retração e o preço começou a se movimentar na direção da nossa posição. Nós tiramos o stop do break-even e colocamos,
tiramos o nosso stop de onde ele estava lá embaixo e colocamos no break-even. Você também pode colocar o seu stop a poucos pips abaixo do número redondo que acabou de ser rompido, certo? E assim sucessivamente. Aconteceu o rompimento do segundo nível, retração, continuação, ou você já identificou um claro rompimento aqui por algum outro meio, você pode tirar o seu stop daqui e colocar novamente alguns pips abaixo do número redondo até que o preço atinja o seu take final. Esse é o nosso sistema de trailing stop loss, ok? E sobre os períodos maiores, eu sempre gosto de fazer a minha análise baseada em períodos de semanal e vou descendo até chegar no gráfico de 1 hora. Então olha só, traçamos linhas de tendência. Opa, peguei o negócio errado. Traçamos linhas de tendência, marcamos aqui essa linha de resistência importante para a gente. Nós temos essa linha de suporte que também é importante. E nós também temos outra linha de suporte aqui, menos importante um pouco, nesse ponto, ok? Isso vai mostrar para a gente se nós temos algum impedimento, por exemplo, em vender esse par, porque nós estaríamos próximo de algum número, algum suporte ou resistência importante no gráfico semanal. Nesse caso, nós não temos absolutamente nada. Gráfico diário, mesma situação, traçamos também linha de tendência de queda, ok? Podemos ver que o mercado aqui está um pouco longe, então qualquer tipo se nós identificarmos uma oportunidade de venda ou de compra, nós estamos ok, porque nós não temos nenhum suporte, nem resistência importante para atrapalhar nossa posição até ele chegar nesse nível aqui embaixo ou até chegar nesse nível aqui em cima, ok? Gráfico de 4 horas e finalmente o gráfico de 1 hora. Como não identificamos nenhum, esse par estaria ok para nós negociarmos se nós identificarmos um range aqui na seção de Tóquio, certo? Lembrando também do gerenciamento de risco, é importante, nós temos uma relação risco-recompensa de 2 para 1, ou 1 para 2, como nós quisermos chamarmos, né? O importante é que nós vamos arriscar $1 para ganhar $2 de retorno. Isso é importantíssimo, certo? Caso você identifique uma posição em que o seu take profit até o seu take final dê menos do que isso aqui, fecha tudo e procura oportunidade em outro lugar. É a melhor coisa que você pode fazer. E lembrando também do nosso risco máximo, o risco default, no meu caso é de 2% por cada trade. Cada vez que eu abro uma posição, eu estou arriscando 2% do meu capital total. Lembrando também de que nós não podemos, por exemplo, se nós já abrimos uma posição no euro USD, não é nada aconselhável, por exemplo, nós entrarmos em outra posição no euro JPY, por causa aqui, pelo estudo de correlações, esses dois pares eles são correlacionados por causa do euro, ok? E abrir uma posição no euro dólar e outra posição no euro JPY, isso significaria unicamente que nós estaríamos dobrando o nosso risco dentro do mercado, porque nós estaríamos expostos de uma maneira desnecessária dentro do mercado, ok? Bom, isso é mais ou menos um resumo, bem rapidamente aí, de tudo que nós vimos durante o curso, de tudo que nós aprendemos. Lembrando também da janela horária, que eu sempre me deixo uma janela horária de 2 horas antes de qualquer trade, de qualquer notícia, certo? Se nós vamos ter uma notícia para o dólar, que sai às 10 horas da manhã, horário de Brasília, a partir das 8 da manhã, eu não tomo mais nenhuma posição em qualquer par que esteja relacionado com o dólar, certo? E aproximadamente aí 15, 20 minutos depois da notícia, geralmente a poeira já deu para dar uma baixada, o spike inicial já acabou, e se nós identificarmos algum padrão de preço, nós estamos ok para negociar, certo? Bom, basicamente é isso aí. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Também coloquei, olha só, acabou de começar mais um dia, são 6 horas da tarde, acabou de começar mais um dia no Forex, no caso da corretora, certo? Já virou o horário aqui, então, só para dizer para vocês isso aí, ok? Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, será um grande prazer poder ajudar. Eu também coloquei na área do curso como instalar indicadores e a função de cada indicador, ok? Que vocês podem estar vendo aí. Bom, é basicamente isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.